Boa noite, caros alunos. Nós vamos iniciar nossa aula, né? Deu um probleminha aqui, né? Tanto nas nossas internet como no nosso sistema, né? Pesou um pouco aqui, mas nós vamos continuar, certo? Vamos tentar fazer esse slide, fazer essa apresentação um pouquinho bem, né, simplificado, mas eu tentei fazer e não deu certo. Mas vamos lá, vamos nós, né? Nossa, o slide agora passou rapidinho, né? Ele agora quer apressar. Bom, então, nós falamos sobre microbiologia e parasitologia. O que acontece, né? Então, a microbiologia se dá o quê? As bactérias, os vírus, os fungos, né? Aí, vem dentro da parasitologia, que é também dentro da microbiologia, né? Um estudo mais entre uma coisa e outra, porque aí vem os protozoários, né? E aí, a parasitologia, né, são todos os parasitos, aquele que se hospeda dentro do nosso corpo, ou pode ser do animal, ou caso planta, né, que é o caso do cogumelo, como vocês viram lá no geral, certo? Então, o parasita, que nós vamos falar aqui, exatamente o parasitismo no nosso intestino. Esse parasitismo que se hospeda aqui é a tênia, viu? E tem outros que a gente vai vendo mais à frente. Então, aqui tem o conceito de parasitismo, que vocês já devem ter percebido lá, sobre o que eram os protozoários, de que era feitos e que são os parasitas, são, né? Os protozoários, né? Não todos, porque nem todos são, mas esses aqui são os parasitas do organismo humano, né? E vocês vão ver que tem também das plantas e tudo bem. Aí vem o parasitismo, é uma relação ecológica que ocorre entre uma espécie diferente e causa prejuízo para um dos envolvidos. De todas as formas, né? Se a gente for dar um exemplo do ser humano, se você vê uma pessoa que tá como um parasita dentro de casa, né? A gente já começa a se incomodar. Então, ele tá tirando sua energia, né? E aí tem uma pessoa que tá ali só tirando sua energia. A mesma coisa são os parasitas, né? Pode ser os parasitas das plantas, o parasita, mas a gente vai falar especificamente dos lombrigoides, da tênia, né? Que é no nosso intestino. Aí, os parasitas, né? Que são em dois, aí se diz biparasitismo, né? E aí vem o poliparasitismo, que são vários parasitas. Aí nós vamos ter aqui na nossa imagem, nessa imagem aqui, ó, vendo? Essa imagem, né, quem não já passou por isso, né? Eu mesmo, quando eu era criança, eu já passei por isso, né? Eu tive que tomar vários remédios, né? E às vezes não era da medicina, não era da alopatia, não, era a medicina mesmo de casa, né? Que minha avó, né? Da medicina alternativa, né? Da coisa. Então, a folha de coisa, comer bastante abóbora crua para poder colocar essas vermes para fora, né? Aí nós vamos ver mais adiante, né? Vem a questão como essas parasitose encontrada no Brasil, né? Então, vocês vão ver mais adiante, mas aí eu vou adiantando mais um pouco. Os parasitas, eles são encontrados com maior frequência foram encontrados, foi a
a Giardia lamblia, que tem 53,4%, Ascaris lumbrigoides, que tem 20,2%, a Etimoelba coli, de 19,0%, a tabela de amostra, né, que se foi feito nas pesquisas né, aqui no Brasil. Então, dos parasitas encontrados, veio o poliparasitismo, foi o observado em 11,7%, que vem do número 17 da pesquisa, e das amostras, né? 15 apresenta biparasitismo e 2 apresenta polarparasitismo. Vocês sabem que na estatística de um país a gente vai ter sempre uma amostra, não pode, na escrita não vai ser uma população toda. Então fazem uma pesquisa com determinado grupo, e esse determinado grupo, né, quem vai, se sai uma porcentagem maior, é que vai equivaler, né, o objeto, a pesquisa e o que está sendo, né, pesquisado, se tem a porcentagem que possa haver num país, né, ou num bairro, ou numa cidade, tanto faz. Então, quais os tipos de parasita intestinal? Aí a gente já sabe, né, a gente já tinha feito logo no início, a amebias, a ameba, ela é um parasita no intestino grosso, onde ela se aloja causando diarreia, né, e outras coisas mais que a gente sabe, né, muita dor de barriga, né, eu já tive amebias e ele sentia muita dor na barriga. E giardias a mesma coisa, a escaradias também, que é a lombriga, né, que é aquelas bichinhas que vai aumentando, ancilostomias, o amarelão, e o esterobias ou oxiúrio, né, que é a coceira no ânio. Então, todas essas coisas são protozoários, né? Nós vamos ter que fazer essa distinção, né? E aí vocês vão ver lá nos remédios, né, que eu dei o conteúdo para vocês, que quais são os medicamentos que são utilizados para esses parasitas. Aí aqui nesses protozoários do intestino, o que tem? A Etimoelba gingivalis, Etimoelba artimani, Etimoelba coli, Etimoelba colique, Edomelmax nana, Iodomoeba, né, a Etamoeba, a Etamoeba moxix, que não é difícil esse nome, Trichomonas humanis, né, aí Chilomastix, né, minis. Então, assim, são todos esses que pode pegar no ser humano, tá no nosso intestino, mas que eles não precisam de um tratamento mais avançado. Aí a gente vai ter uma outra coisa que é o enteroparasitoses, né? Então, as enteroparasitoses são doenças prevalentes em crianças e adolescentes, residentes em países em desenvolvimento, Brasil, né? Sendo amplamente distribuídas, a prevalência de enteroparasitose é maior em áreas rurais e marginalizadas, né? Então, se você for ver nas áreas rurais, você vai encontrar várias situações com esse tipo de protozoários, né? Esse tipo de parasitas. E também nas áreas marginalizadas, onde a população é mais pobre. E aí você vai encontrar criança descalça, criança de várias formas, que você vai encontrar essas pessoas com essas patogênes do parasitas protozoárica, né? Então, o que acontece quando uma criança ou adulto, ela tem esses vermes, né? Ela provoca fome em excesso e dores na barriga, né? Eu não sei, muitas vezes, eu não sei se era porque era o meu tipo também, mas quando eu tive, né, esses protozoários, eu tinha muita anemia. E eu acho que a maioria das crianças que a gente percebe, teve um período na minha vida que eu trabalhei com criança desnutrida no sertão
no sertão de Juazeiro, onde estava mais a cordifone, para criança bem desnutrida mesmo, né? E com barriga d'água, com coisas assim, né? Que, claro, naquela época eu não entendia muito sobre essas coisas, mas como a medicina alternativa, né, da população, aí a gente, né, orientava. Eu trabalhei num centro de saúde de medicina alternativa e graças a Deus, a esse centro de saúde, né, a gente poderia orientar essas mães e essa população, né, que era bem sofrida. Então aí vem a questão da patogênese simples e grave, né? Então ela pode dar algum sintomazinho e você nem perceber, né? Mas ela constitui, né, um agravamento, né, para a saúde no geral, né? De grande importância. Às vezes a gente diz, fulano tá com verme, mas a gente não liga. Mas exatamente esses vermes podem causar infecções sérias que podem, né, até ver se não vai levar à morte, né? Então, se não vou exatamente no médico, aí vem a questão dos eumitos. Os mais frequentes são os nemateumitos, ascarizes, lombrigoides e tichiura e os ancilostomoídeos, né? Então vem esses aí, né? Pode sentir uma dorzinha, não sentir nada, né? Tá com verme e aí vai passando. E essa verme vai prejudicando o nosso organismo. Aí vem os sintomas. Os sinais e sintomas, né? Vamos ver quais são os sinais e sintomas. Então, o mais comum que fazem suspeitar de parasitose são dores abdominais, diarreia, náusea, outros vômitos, excesso de produção de gases, a diminuição do apetite, perda de peso, às vezes tosse, febre e falta de ar. Também pode causar anemia, coceira no ânus, né? Se for o ciúrio, né? Então você vai ver que vai ter apetite, né? Vai ter muita coceira, né? E quem veio dessas regiões assim, a gente vai perceber várias situações nesse sentido. Então, outros sintomas, normalmente, os vermes causam flatulência, diarreia e dor abdominal. Os mesmos desconforto que incomoda quem tem intolerância à lactose. Então, é a mesma coisa que tem intolerância, né? A barriga incha, fica os gases, né? Aquelas gases inchando a barriga. Então, incomoda mesmo quem tem os mesmos sintomas, quem tem intolerância à lactose. Mas eles ainda podem causar perda de apetite, de peso, tosse, insônia, anemia, excesso de sono, problema de memória, respiratório, cansaço e até depressão. Então a gente pensa, tá com uma vermezinha. Não é uma vermezinha, essa vermezinha pode provocar sérias complicações. Então, muitas vezes a gente vê a criança, ou mesmo até o adulto, né, ranger os dentes e a gente nem percebe que pode ser alguma coisa, um desses parasitinhos que tá aí dentro, né? Tanto na criança e às vezes eu já vi adultos mesmo, né? Fazendo, né, dormindo e rangendo os dentes. Então, o bruxismo, que é o ato de trincar ou ranger os dentes, costuma ser equivocadamente classificados como sinal da presença de verme. Crianças com bruxismo são facilmente rotuladas por familiares e conhecidas como portadoras de verminose, né? Então, em vez de levar a criança, né, já perceber que esse bruxismo já é um processo de verme, tem que ir ao médico, tem que ver a medicação certa, né? Embora, né, tem certos remédios também que tira, mas primeiro tem que fazer o exame de fezes para identificar, né, quais desses protozoários estão nessa criança. Comer terra. Quem não comeu terra? Vontade de comer carvão, outros elementos que não faz nem parte da comida, né? Então ele também
essas coisas assim, dessas vontades que a gente tem, de a criança ver mexendo lá na terra e bota a terrinha na boca, ou a gente mesmo, até adulto mesmo, quando tá com verme. Então, nesse caso, porém, há um fundo de verdade, né? Porque o comer terra, ou comer elementos assim e tudo, é porque tem verme. Então, a presença de anemia, principalmente nas crianças, pode desencadear comportamentos alimentares bizarros, né? Uma hora tá com uma vontade louca de comer, outra hora não quer comer nada, outra hora quer comer outras coisas que não tem, coisas cruas, né, coisas que cozinham, comer coisas cruas, né? Aí, como algumas parasitoses pode causar anemia, tais como a ancilostomose, amebias ou trichiúris, e esse é um sintoma possível de verminose. O ancilostomose, ele traz vários problemas, né? Eu não sei como eu peguei, mas eu tive esse ancilostomose, né? E, meu Deus, eu passei mal e anemia profunda. Bem, então essas infecções, ela tem, desses parasitas, é um dos melhores indicadores dos estados socioeconômicos de uma população, que pode ser associada a diversas determinantes, como instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água e de alimentos consumidos, fatores socioculturais, contato com animais, né? Então, tudo isso aí nessa população vai ver. E os animais, a gente sabe que eles comem qualquer coisa, e principalmente, né, esses animais soltos na rua e tudo, e pode causar isso. Então, tem que começar, né, perceber tanto nas crianças também nos adultos, viu? Então, os fatores que favorecem o ambiente quente dos países tropicais associado à desnutrição, aí a gente vai ver aqui a questão tropical, você vai encontrar na Somália, vai encontrar também na África, em vários países que está associada essa desnutrição, a falta de uma alimentação correta. Então, a falta de assistência médica, que a gente sabe que se não tem uma assistência médica também não vai, né? Contaminação de alimentos de água, né? Água contaminada, condições sanitárias precárias, presença de reservatório de vetores inadequados, prática de higiene pessoal e doméstica, são fatores que promovem o desenvolvimento e a propagação das formas, né, de todos esses protozoários. Então, como seria esse tratamento? Bom, muitos, né, fala desse albendazol, né, que pode ser uma forma terapêutica. Muitas vezes a gente está com alguns sintomas, já a gente mesmo adulto, a experiência já da mãe, o pai, empiricamente. O que quer dizer empírico? Pelo conhecimento, assim, né? Então eu vou lá sem ter um conhecimento científico e vou comprar o albendazol na farmácia, e aí eu já dou. E realmente esse ativo é o mais indicado, né, para esses parasitas intestinal. Aí vem tanto da Giardia, principalmente do nosso país, né? A Giardia lamblia, o Esteróbios, os vermiculares, o Tichiura e as Ascaria lumbricoides. Então, esses são tratamento, né? Bem, eu coloquei aqui uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade vocês vão encontrar no texto que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, lê o texto que eu enviei e faça um quadro com os parasitas e o tratamento para cada um. Aí a próxima aula, né, se der tudo correto, se a gente puder, né, correr tudo bem, a gente vai continuar, né, com essa atividade, certo? E aí vem as fontes bibliográficas que eu sempre dou para vocês. Vocês vão fazer, né, pode pegar os textos, pode ver em alguns textos que vai dar fonte para vocês trabalharem, certo? Uma outra coisa
que eu tô preocupada, para a gente ter essa noção, né, de como entra esses parasitas, esses micro-organismos em nosso corpo. Eu acho interessante, eu não sei como é que é o currículo de vocês para a enfermagem, mas o conhecimento sobre célula, sobre o sistema hematopoético, né? E aí eu sei que vocês estão fazendo anatomia, a anatomia já fala sobre, né, o intestino grosso, né, o intestino delgado, todo esse processo, né? Mas aí vem essa questão das células, que são microscópicas. Então, essas células nossas também, nós somos seres vivos e nós somos constituídos, né, esse corpo físico nosso, pela a microbiologia das células, né? E aí a gente vai perceber que essas células constituem cada pedaço do nosso corpo, certo? Então, aí, dando essa continuidade a essa aula, depois a gente faz uma revisão geral. E aí a gente eu vou tentar passar o sistema hematopoético para vocês e células, né? Porque aí vocês vão ajudar como é que esses micro-organismos, eles penetram no nosso corpo, né? Além do tratamento, né? E vocês dizem assim, por que é que um técnico de enfermagem tem que saber? É interessante saber tudo mesmo, porque além de você ter um conhecimento, né, a teoria, você vai viver diretamente com o paciente, e esse paciente, ele vai, esse paciente, né, e você vai observando, o médico vai dar o diagnóstico e você vai observar a cada processo da melhora desse paciente, né? Que eu sei que é a questão do técnico de enfermagem, que fica diretamente com as medicações, com os aparelhos, com essas coisas todas, a injeção, né? O cuidado, o médico sai, né? Dá o diagnóstico e vocês vão cuidar desse paciente diagnosticado pelo médico, certo? Então, uma boa noite, faça as atividades. E que, né, próxima aula, quem sabe se vai dar mais certo. Mas eu vou dar para vocês, né, células e o sistema hematopoético. Vamos pegar um pouquinho. E aí a gente vai fazendo, né, uma coisa que eu também estava pensando, né. Vamos ver estudo de casos, né. Vamos ver alguns casos nesse, tanto dos parasitas dos protozoários, como os parasitas, né, dos micro-organismos vistos ao microscópio, certo? Uma boa noite, que vocês, né, estudem bem, né? Praticamente o conteúdo já está quase todo dado, mas a gente vai pegando essas coisas para ir completando, né, para ir aumentando o conhecimento de vocês, certo? Uma boa noite, né? Que vocês estejam bem.